Com a proteção de Deus, vamos dar início à 37ª sessão ordinária de 2011. Convido o primeiro secretário vereador Dorival Bispo a proceder ao chamado dos vereadores. José Fachin. Presente. Dirceu Vanzella. Presente. Marcelo José do Carmo. Presente. Carlos Marcelo Nicolau. Presente. Professor José Antônio Maldonado. Presente. Marlon Gustavo Marques Cardoso. Presente. Dorival Bispo, presente. Paulo Márcio Nicolau Machado. Presente. Dr. Felipe Caruzzi Filho. Presente. Havendo número legal e regimental, dou por aberta a presente sessão. Comunico a todos que a gravação em CD e DVD da sessão anteriormente realizada encontra-se no setor competente. Iniciaremos a leitura da matéria constante do expediente. Pauta da 37ª sessão ordinária, 5 de dezembro de 2011. Projeto de lei número 007/2011. Autoria do vereador Dr. Felipe Caruzzi Filho, Dirceu Vanzella, Carlos Marcelo Nicolau, José Fachin e Marcelo José do Carmo, que autoriza o Poder Executivo doar caminhões de terra para famílias carentes. Projeto de lei número 015/2011 da mesa diretora da Câmara Municipal de José Bonifácio. Revisão salarial aos funcionários da Câmara Municipal de José Bonifácio a partir de 1º de janeiro de 2012, no percentual de 10%. Projeto de lei número 016/2011 da mesa diretora da Câmara Municipal de José Bonifácio. Revisão geral anual dos subsídios para o exercentes de mandatos eletivos, secretários e chefe de gabinete do Executivo do município de José Bonifácio, no percentual de 6,66% a partir de 1º de janeiro de 2012. Projeto de lei número 017/2011 da mesa diretora da Câmara Municipal de José Bonifácio. Revisão geral anual dos subsídios dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal de José Bonifácio no percentual de 6,66% a partir de 1º de janeiro de 2012. Projeto de lei número 042/2011 do Poder Executivo. Dispõe sobre o Programa Municipal de Recuperação Fiscal para o município de José Bonifácio, sob a sigla REFIS-JB. Projeto de lei número 045/2011 do Poder Executivo, que aprova a revisão geral do valor dos salários e vencimentos dos servidores públicos do Executivo Municipal e dos servidores públicos da Fundação de Ensino Oswaldo Bertazzoni, no percentual de 10% a partir de 1º de janeiro de 2012. Projeto de lei número 046/2011 do Poder Executivo. Autoriza o Executivo Municipal a complementar o valor da subvenção social concedida à APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Programa Ecoterapia Assistencial, no valor de R$ 8.000. Indicação número 088/2011 do vereador Carlos Marcelo Nicolau. Solicitou do senhor prefeito municipal viabilizar estudos no sentido de doar um micro-ônibus para a entidade APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, visando a substituir o veículo Perua Kombi que atualmente é utilizada pela entidade. Para falar por até 30 minutos sobre a matéria a ser votada nessa sessão, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Marcelo José do Carmo. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Vale do Tietê, internautas, imprensa escrita e falada,
Boa noite. Hoje, na penúltima sessão ordinária do ano de 2011, 37ª sessão, temos a última, 38ª, na dia 12, semana que vem. Depois entraremos em recesso até fevereiro, começo de fevereiro, podendo fazer outras sessões extraordinárias nesse período. Tem vários projetos hoje aqui, para a gente finalizar o ano. Queria falar um pouquinho deles aqui. O projeto de autoria do Dr. Felipe, né, que nós assinamos também, na questão dos caminhões de terra, né, para famílias carentes. Não necessariamente carentes, é um problema até 3 salários mínimos, não é? Na verdade é uma política de auxílio a quem quiser reformar a sua única casa, né? Tem que só ter uma casa, que tiver uma moradia em condições precárias. Acho que depois o Dr. Felipe pode falar também, certamente ele vai falar, mas a gente apoia, porque é um projeto interessante, porque para que as moradias na cidade tenham condições de passar por reformas, melhorar a qualidade, melhorar as condições. Então, o presidente Dr. Felipe está de parabéns de apresentar um projeto dessa envergadura. Pois não. Vereador Marcelo José, vereador Carlos Nicolau pede a parte. Sim. Parte concedida. Primeiro, parabenizar, doutor, por esse projeto de lei, né, de 07 de 2011, que fica aí podendo doar caminhões de terra para as famílias carentes. Quero falar em nome do senhor José Lopes, que hoje estive conversando com ele na Chácara Santa Maria. Faz 2 anos que ele, para entrar na casa dele, nos 2 cômodos, ele tem um giral, porque o nível da casa dele é alto e o lote é um buraco, então ele usa um giral, e a esposa dele já caiu lá 2 ou 3 vezes desse giral para chegar dentro de casa. Então, em nome daquela família, ele pediu para agradecer aqui e parabenizar por esse projeto. Obrigado. Certamente vai ajudar o pessoal que precisa fazer essa melhoria na casa, até 3 caminhões de terra, que para muita gente não é que é questão de família carente, mas que não dispõe desse recurso para fazer muitas vezes essas melhorias. Então é o projeto 7 de 2011. Achei bem interessante também, porque é para isso que serve a prefeitura, no meu ponto de vista, para ajudar, inclusive, a própria economia da cidade, porque o sujeito vai pegar a terra, mas depois ele vai ter que fazer alguma melhoria, ele vai comprar o cimento, ele vai comprar, as casas vão ficar mais valorizadas, mais bonitas, o bairro vai melhorar. Eu acho que isso você tinha que fazer, inclusive estou pensando no ano que vem, aí também todo mundo pode assinar comigo, de que a prefeitura a gente faça um projeto para que a prefeitura arrume as calçadas da cidade, tá? Quem não tiver dinheiro, a prefeitura vai fazer. E quem tiver dinheiro, a prefeitura faz e depois manda a conta para o sujeito pagar junto com o IPTU. Procurar fazer uma coisa para melhorar bastante o visual e a locomoção das pessoas, porque hoje uma pessoa mais velha, mais idosa, pode cair numa calçada, e por outro lado você vê na rua. Agora mesmo, vindo para cá, vi uma família com um carrinho de criança, quase que no meio da rua. Por quê? Porque a calçada não está boa. Também tem a cultura de andar um pouco no meio da rua, que é uma cultura rural. Isso daí faz parte. Mas a gente já está passando essa fase de desenvolvimento, né? Chegando numa cidade de tamanho aí já quase médio. Não é mais uma vilinha, uma cidadezinha pequena, para que a gente tenha essas ocorrências ainda, não é? Então acho que esses projetos vêm ajudar aí a urbanização e a qualidade de vida na cidade. Outro projeto 15 de 2011 é a revisão salarial dos funcionários da Câmara, né? De 10% também, que está sendo
concedido, a inflação foi de 6%, 6,66%, e está sendo dado 3,34% a título de reposição. Mesmo valor que vai ser dado na prefeitura. E os outros projetos falam disso. É o 45, né, de 2011, que aprova a revisão geral do valor dos salários e vencimentos dos servidores públicos do Executivo e da Fundação de Ensino, tal, em 10%. Também são esses projetos que estão aqui. E a revisão dos agentes políticos, a nossa revisão, é só a inflação, só os 6,66%. Deixar até bem claro a moçadinha que está aqui presente, que, né, começou a vir justamente no período do aumento que a gente votou, né, sobre a próxima legislatura. Então, para dizer que muita gente achava que já era para imediatamente, né, não é assim. Para o ano que vem, nós vamos ter um aumento de 6%. 6,6%. O salário do prefeito vai para 11.468 bruto, que já estava em 10.700. O do vice-prefeito, que estava em 3.000, foi para 3.100, foi para 3.500. Vai. Os secretários subiu, acho que 200 e pouco, vai para 4.680. E os vereadores de 1.865 vai para 1.989, quer dizer, aumentou R$123 para o ano que vem. Aí tomara que o pessoal não fique falando, mas o fulano ganha 500, 600 reais, vai ter um aumento só de 40. Bom, aí é tudo proporcional, né? Inclusive o salário mínimo vai ter um aumento de 14%, de 545 para 622, se eu não me engano. Nós explicar isso para a população, para não parecer que nós estamos aqui legislando sempre em causa própria, pensando na gente. Então o salário dos políticos de Bonifácio, né? Os políticos nunca são bem vistos, né? A gente sabe, e merece, e o grosso dos políticos merece mesmo, porque é só mamata. Agora parece que a justiça suspendeu o auxílio paletó, né, do Congresso. Acho que do Congresso não, da Assembleia Legislativa, que era 3.000 de auxílio paletó, fora o 13º e o 14º salário. Então, lá é mamata. São Paulo e Brasília dá vergonha. Agora, aqui eu vejo que nós estamos bem enxutos, bem tranquilos em relação ao dinheiro público. O orçamento da Câmara vai ser o quê? 2,4% do orçamento para o ano que vem, né? A gente pode gastar de 2% a 6%, está gastando 2,4%. Na minha opinião, é bem racional e dentro da necessidade. Então, são esses os principais projetos. A ecoterapia vai passar para a prefeitura, já foi aprovado. A PAI, para fechar o exercício, precisava de R$8.000, me parece. E, finalmente, nós vamos também votar hoje o projeto 42 de 2011, que é o Refis, o famoso projeto do Refis, que foi modificado aí, algumas coisas, né, foram modificadas, e vai ser votado hoje, tirando a questão não tributária. E eu estou consultando de novo advogados. É possível depois a gente fazer o refis da água, porque essa aqui agora vai ser dos tributos. E lembra, a gente estava conversando até, né, Carlinhos, que a gente tinha pedido para segurar o projeto novamente, para pôr a água. Aí veio a opinião de que não podia. Então falando, deixa do jeito que está, vai só os tributos, né? O IPTU, o ISS, QN, os tributos nossos, né? E já está bom, de início. Já recupera bastante dinheiro e resolve o problema de vários devedores. Depois a gente faz na água. Vamos consultar bem a parte jurídica, para que pode ser que em janeiro, fevereiro, os devedores de água
resolvam o seu problema através de um outro refis. Então o 42 de 2011 é o que veio a redação final, que é o meu projeto, na verdade, na íntegra, modificado na questão dos créditos não tributários, que como a gente é vereador da Câmara, diz lá a lei que a gente não tem que legislar em questões tributárias, mas não tributárias não. E como a água é preço público, é tarifa, é outra natureza, não poderia entrar nesse projeto. Então eu retirei para que a prefeitura apresentasse com essas modificações. Eu acho que é bom, inclusive para tirar dúvida de que, inclusive também, a gente para o ano que vem deve analisar, e para os próximos anos, dar um desconto até maior também para o pagador, para o bom pagador, não que está devendo, porque também não é porque está devendo que é mau pagador, tem uma parcela que é malandro, vamos dizer assim. Mas a gente analisou o grande número de devedores, é de pessoas que, por algum motivo, problemas econômicos, dificuldades, não conseguiram honrar essa dívida e foi o tempo passando, multa, juro, virou uma bola de neve. Então foi essa mentalidade. Procurar fazer entrar dinheiro para a prefeitura, que hoje está lá só no papel, não está no caixa, né? Hoje, se a gente conseguir recuperar R$1 milhão dos 4 milhões que devem para a prefeitura, nós já conseguimos fazer uma creche, por exemplo, muito boa. A gente aí tem uma demanda de umas 2 creches na cidade, não é? Já uma já estaria salvo o dinheiro. Então tem uma aplicação muito boa, além de resolver o problema de fornecedores, até de pessoas que gostariam até de contratar com a prefeitura e não conseguem porque o nome está restrito, está lá negativado, né? E tem até ação de execução contra esse devedor, o que é um negócio ruim, porque a prefeitura não tem que ser contra o cidadão, o Estado contra o povo, ao contrário, deveria ser o Estado um representante do povo, porque suga o dinheiro do povo, chupa o dinheiro do povo, né, em forma de impostos, e depois tem que retornar para o povo, e não ser inimigo do povo, como muita gente acredita. Não pode, isso aqui não pode, nada pode. Porque é uma visão patrimonial do Estado, de que o Estado é meu, eu que gerencio. Não, não é. O Estado é patrimônio do povo, da população. O refis eu tenho certeza. Então quem aprovando, se a gente aprovar a lei hoje, quem tiver dívidas, né, de tributos, não água ainda, até 31 de dezembro de 2010, né, pode aderir para pagar de 3 maneiras. À vista, até em 6 parcelas ou 12. À vista, vamos avisar para não ter polêmica depois na internet lá. Nós não estamos abatendo dívida, nós estamos abatendo multas e juros. A dívida o sujeito vai pagar, porque a prefeitura não tem que ser agiota, em primeiro lugar, ficar cobrando multa nem juros. Ela tem que facilitar e o sujeito pagar o que ele deve. Você não pagou o seu IPTU, vai pagar. Então, a anistia de 100% das multas e juros. Se tiver na justiça, tiver honorário advocatício e a dívida, o sujeito vai pagar. E aí ele paga com uma anistia de até 100% se for pagar à vista. A gente sabe de pessoas que devia 15, 16 mil, a dívida mesmo era 7, 8. Então é melhor entrar esses 7, 8 mil à vista para a prefeitura do que ficar devendo. Aí anistia de 50% das multas e juros para quem optar em até 6 parcelas. E anistia de 25% das multas e juros. Aqui no papel está grifado até. Para todo mundo ficar sabendo, porque já saíram na rua falando: vocês vão perdoar a dívida? Legal! Como é que faz? Ninguém vai perdoar a dívida. Né? Os malandrão na política ficam tentando dizer que existe aqui um pacote de bondade, porque o ano que vem é ano eleitoral. Não, essa lei eu que propus ela. Desde o primeiro ano a gente vem estudando formas de aplicar,
E muita gente veio atrás da gente, o Carlinho é testemunha, vários outros vereadores são testemunhas de que o cidadão quer limpar o nome, né? E isso é uma lei federal, o Refis é lei federal, nós participamos de cursos também em São Paulo que orientava a gente a fazer isso aí em cada município. Então vai ter, aprovando a lei, vai ter até a partir do dia 1º do mês que vem, né? 1º de janeiro de 12, tem 3 meses para a pessoa aderir. Aí vai ser feito o acordo. Se a pessoa não pagar, ou falar, eu vou parcelar em 6 vezes, vai me quebrar metade do juro e multa. Depois ele vai lá e não paga, só para dar golpe, volta tudo. É fria. O sujeito é bom fazer a coisa honestamente. É melhor o cara pegar um empréstimo lá com alguém, né? E vir aqui quitar, depois ele vai pagando devagar, do que ele querer dar golpe. Nós estamos muito espertos para isso. Então, espero que seja aprovada pelo bem dos cofres públicos. Não é uma questão apenas de ser bonzinho com ninguém, também não é isso. É juntar as duas coisas. Resolver o problema do cidadão que está pendurado, que está com o nome sujo, que está com execução, com penhora na porta da sua casa, que é super ruim. É uma chance dele pagar e da prefeitura fazer com que seus cofres tenham a entrada desse dinheiro e que a gente possa, inclusive eu quero fazer uma proposta, passando a lei, que depois a gente possa ter um compromisso do prefeito dele investir isso daí para fazer uma creche. Acho que é uma boa destinação, posso até fazer uma indicação, para o dinheiro não entrar no bolão, não diluir, para que tenha uma finalidade social, né? Não arrecadar mais só para ter um dinheiro, porque a arrecadação nossa vem aumentando, mas se isso não redundar aí, né? Não significar em melhorias para a população, não tem novidade, não tem vantagem nenhuma. Um outro de projeto é isso. A indicação, até a gente estava conversando com a PAI, a indicação do vereador Carlos Nicolau, eu acho que não tem que ser a prefeitura, né, comprar um micro-ônibus. Inclusive esse micro-ônibus tem que ser adaptado, né, para cadeirantes. A gente até conversou aqui com o pessoal da PAI, seria o caso da prefeitura ir atrás dos deputados, nem deputado, chegar lá em São Paulo ou em Brasília, no Ministério da Educação, na Secretaria da Educação ou na Saúde, e já vir e voltar montado com micro-ônibus. A gente tem que ir um micro-ônibus com cadeirante, adaptado para cadeirantes, para que eles não tenham que funcionar com 4 perua Kombi, como eles fazem hoje, né? E não é interessante, pois não. Vereador Marcelo José, o vereador José Fachin pede a parte. Sim. Parte concedida. Obrigado pela parte. Eu acho justo nós correr atrás dos deputados mesmo. Porque aquela perua Kombi que hoje eles têm lá, é uma reivindicação da gente com o deputado Júlio Semeghini, e que entregou lá para eles há uns 3 anos atrás. E eu acho que está na hora já de repor, né, um veículo mais novo, ou 0 quilômetro, e que seja maior mesmo. Isso é justo, mas tem que correr atrás dos deputados. Obrigado. Isso. Inclusive eles também estão, correto o que o seu Zé falou, até foi o pedido seu, né, junto com o do Júlio Semeghini. E eu acho que a gente tem que pedir mais para os deputados nossos aí, ajudar efetivamente, né. Eu pedi para o meu deputado lá, Orlando Morando, que eu votei nele, 50 mil para o asilo também fazer reforma e construção. Se ele não mandar, o problema é dele. Eu fiz a minha parte, eu fui, até esse dia eu fui em São Paulo, fui até o gabinete dele na Assembleia Legislativa, cobrar, cadê? Né? Então cada um tem que pedir para o seu deputado que apoiou, ou juntar também dos 9 vereadores e começar a pedir nas secretarias, porque é fácil vir um micro-ônibus aí adaptado, né, para pessoas com deficiência física e tal, com necessidades especiais. Não a prefeitura gastar mais, porque senão a gente começa a municipalizar também tudo. O Estado tem dinheiro pra caramba, o orçamento do governo do Estado é 125 bilhões de reais.
20% do Brasil, do orçamento do Brasil. Então, tem que tirar dinheiro deles, da Secretaria da Ação Social, da Assistência Social, de alguma forma conseguir isso para a PAI, porque de fato eles falaram e é verdade mesmo. Parece que eles têm as Kombi, mas não tem motorista. Se eles forem pagar motorista para carregar todo mundo, e não dá para ir na Kombi com cadeiras, entendeu? Cadeiras de roda. Tem que ficar tirando a pessoa, é uma coisa já meio ultrapassada. Então hoje você já tem uns micro-ônibus aí legais, né? E se em última instância não conseguir, que a prefeitura dê um jeito futuramente de colocar no orçamento, que deve custar uns 180 mil reais um micro-ônibus dessa natureza. Mas eu acho que vale, apesar que a prefeitura já dá mais de 100 mil para a PAI, né? Também. Então, acho que, mas todo o dinheiro é bem-vindo, e tudo que precisar nós estamos na luta por todas as entidades aqui. Então, eu queria pedir o voto favorável a todos os projetos, em especial esse do Refis, que eu venho lutando por ele, e eu acho que é uma coisa bem interessante. Vamos compensar também, se o cidadão estiver em casa pensando, mas eu pago o meu IPTU todo ano à vista, bonitinho, por que eu não tenho um desconto maior? Sou favorável também. Hoje dá 10%, podia dar 15%. Vamos estudar para privilegiar também o bom pagador, aquele que paga em dia, antes até do vencimento, como existe, não é? E depende da gente estudar, analisar com rapidez o que for melhor. Então eu peço o voto favorável de todos os colegas. Obrigado por enquanto. Terminados os oradores, coloco à disposição por até 5 minutos a cada líder de partido para falar sobre a matéria a ser votada. José Fachin, PSB. Dispenso. Dirceu Vanzella, DEM. Dispenso. Marcelo José do Carmo, PSC. Dispenso. Não havendo mais líder de partido interessado em falar sobre a matéria a ser votada, damos início à ordem do dia. Encontra-se para votação os projetos de leis números 07, 015 e 016 e 017 de 2011 do Poder Legislativo. E também projetos de leis números 042, 045 e 046 de 2011 do Poder Executivo. Em votação única, projeto de lei número 007/2011, de autoria dos vereadores Dr. Felipe Caruzi Filho, Dirceu Vanzella, Carlos Marcelo Nicolau, José Fachin e Marcelo José do Carmo. Autoriza o Poder Executivo a doar caminhões de terra a famílias carentes. Legislativo. José Fachin. Sim. Dirceu Vanzella. Sim. Marcelo José do Carmo. Sim. Carlos Marcelo Nicolau. Sim. Professor José Antônio Maldonado. Sim. Marlon Gustavo Marques Cardoso. Sim. Dorival Bispo, sim. Paulo Márcio Nicolau Machado. Sim. Votado, ele foi aprovado por 8 votos sim, 0 não. Em votação única, projeto de lei número 015/2011 da mesa diretora da Câmara Municipal de José Bonifácio. Revisão salarial aos funcionários da Câmara Municipal de José Bonifácio a partir de 1º de janeiro de 2012 no percentual de 10%. José Fachin. Sim. Dirceu Vanzella. Sim. Marcelo José do Carmo. Sim. Carlos Marcelo Nicolau. Sim. Professor José Antônio Maldonado. Sim. Marlon Gustavo Marques Cardoso. Sim. Dorival Bispo, sim. Paulo Márcio Nicolau Machado. Sim. Votado, ele foi aprovado por 8 votos sim, 0 não. Em votação única, projeto de lei número 016/2011 da mesa diretora da Câmara Municipal de José Bonifácio.
Revisão geral anual dos subsídios para os excedentes de mandato exercentes de mandatos eletivos, secretários e chefe de gabinete do Executivo do município de José Bonifácio, no percentual de 6,66% a partir de 1º de janeiro de 2012. José Fachin. Sim. Dirceu Vanzella. Sim. Marcelo José do Carmo. Sim. Carlos Marcelo Nicolau. Sim. Professor José Antônio Maldonado. Sim. Marlon Gustavo Marques Cardoso. Sim. Dorival Bispo. Sim. Paulo Márcio Nicolau Machado. Sim. Votado, ele foi aprovado por 8 votos sim, 0 não. Em votação única, projeto de lei número 017/2011 da mesa diretora da Câmara Municipal de José Bonifácio. Revisão geral anual dos subsídios dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal de José Bonifácio no percentual de 6,66% a partir de 1º de janeiro de 2012. José Fachin. Sim. Dirceu Vanzella. Sim. Marcelo José do Carmo. Sim. Carlos Marcelo Nicolau. Sim. Professor José Antônio Maldonado. Sim. Marlon Gustavo Marques Cardoso. Sim. Dorival Bispo. Sim. Paulo Márcio Nicolau Machado. Sim. Votado, ele foi aprovado por 8 votos sim, 0 não. Em votação única, projeto de lei número 042/2011 do Poder Executivo. Dispõe sobre o Programa Municipal de Recuperação Fiscal para o município de José Bonifácio, sob a sigla Refis-JB. José Fachin. Sim. Dirceu Vanzella. Sim. Marcelo José do Carmo. Sim. Carlos Marcelo Nicolau. Sim. Professor José Antônio Maldonado. Sim. Marlon Gustavo Marques Cardoso. Sim. Dorival Bispo. Sim. Paulo Márcio Nicolau Machado. Sim. Votado, ele foi aprovado por 8 votos sim e 0 não. Em votação única, projeto de lei número 045/2011 do Poder Executivo. Aprova a revisão geral do valor dos salários e vencimentos dos servidores públicos do Executivo Municipal e dos servidores públicos da Fundação de Ensino Oswaldo Bertazzoni, no percentual de 10% a partir de 1º de janeiro de 2012. José Fachin. Sim. Dirceu Vanzella. Sim. Marcelo José do Carmo. Sim. Carlos Marcelo Nicolau. Sim. Professor José Antônio Maldonado. Sim. Marlon Gustavo Marques Cardoso. Sim. Dorival Bispo. Sim. Paulo Márcio Nicolau Machado. Sim. Votado, ele foi aprovado por 8 votos sim e 0 não. Em votação única, projeto de lei número 046/2011 do Poder Executivo. Subvenção de R$8.000 para a APAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Programa Ecoterapia. José Fachin. Sim. Dirceu Vanzella. Sim. Marcelo José do Carmo. Sim. Carlos Marcelo Nicolau. Sim. Professor José Antônio Maldonado. Sim. Marlon Gustavo Marques Cardoso. Sim. Dorival Bispo. Sim. Paulo Márcio Nicolau Machado. Sim. Votado, ele foi aprovado por 8 votos sim e 0 não. Terminada a ordem do dia, damos início às explicações pessoais. Usará a tribuna por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Dirceu Vanzella.
Senhor presidente, senhores vereadores, toda a imprensa escrita e falada, aos ouvintes da Rádio Vale do Tietê, aos garotos aqui presentes, meu boa noite. Até com muita satisfação que a gente vê a prefeitura tão bem organizada do jeito que está e em plenas condições de dar um aumento de salário assim para funcionários, né? Fico muito feliz em poder estar aqui nessa Casa de Leis, inclusive trabalhando, né, nesse sentido, para que fique claro e que todo mundo saiba desde hoje o que já vai ser aumentado lá no dia 1º de janeiro de 2012. Devo ressaltar também que fiquei muito feliz quando soube que a prefeitura pagou o 13º já no finzinho de novembro, não é mesmo? Então eu acho que a contabilidade da prefeitura vem sendo rigorosamente fiscalizada e dando assim condições do prefeito trabalhar e nesse momento dar esses aumentos aqui de salário, né? Que é bem representativo, 10%. Vereadores, prefeitos, secretários 6,6,5%, 6,66%, desculpe. Então eu acredito que todo mundo vai ficar contente, porque sabe que está aí trabalhando, mas será compensatório aí em 2012, não é mesmo? E falamos muito aqui nessa questão, né, Marcelo, da PAI, da condução, que o Carlinho está reivindicando aqui para o pai. Eu também acho que isso não é... A prefeitura, eu creio que não tem condições financeiras para esse evento, né? De doar aí um micro-ônibus, que seria muito mais que obrigação de alguns deputados que estiveram aqui em José Bonifácio, no qual até eu fiz companhia, eu, seu Zé Faquim, e acredito que todos os vereadores, cada um acompanha os seus candidatos, pedindo o voto para a população, não é mesmo? Eu acredito que nada mais justo que eles levantar a cabeça e ter a hombridade de pelo menos falar, não, em José Bonifácio eu vou fazer isso livremente, porque estive os votos lá, né? Alguém de José Bonifácio me ajudou para que eu tivesse conseguido essa votação lá. E eu acredito, Carlinhos, que talvez não esse ano, mas o ano que vem, né, aí tivemos aí o 1º ano de mandato de deputado, até agora não vimos absolutamente nada, né, que favorecesse a cidade de José Bonifácio. Mas eu espero que aí em 2012 a gente consiga fazer alguma coisa aí de bem, né? E porque a PAI é muito justo, que ela é uma das entidades, e eu sempre penso, né, o que seria de José Bonifácio sem essas entidades que carregam esse pessoal aí, né? Tira esse pessoal da prefeitura, assume as responsabilidades e aí conduzem esse tipo de vida para essas pessoas, assim melhorando a vida deles, não é mesmo? Tanto a PAI como a BAN, como a Asilo, como todas as entidades, né? Entidade do Padre Mauro, Casa Raio de Sol, todas elas, enfim, cada uma tem suas funções e dentro das mesmas funções elas tentam fazer o melhor possível para a população. Isso eu acho que a própria sociedade bonifaciana tem que agradecer e muito, não é mesmo? Esses R$8.000 é simplesmente para fechar o ano com a ecoterapia e do restante aqui os projetos está tudo certinho, tudo sem problema nenhum. Nós vamos ter aí na próxima sessão 2 projetos, já conversei bastante com o Mário, né, sobre eles. Eu acredito que na próxima segunda-feira nós vamos botar isso para tentar fechar a pauta aí, né? E se for necessário aí algumas sessões extraordinárias, estamos aqui à disposição do prefeito, né, mesmo para tudo que for bem para a cidade será bem para a Câmara de José Bonifácio. Então eu acredito que dia 12, acho que né? Dia 12 de outubro, de dezembro, se eu não me engano, é a última sessão. Então até lá nós vamos fechar a pauta com essas votações, que é o projeto dos cargos dos procuradores e o projeto Minha Casa Minha Vida, né? Que a gente está pensando, analisando, e nós temos uma semana para
para chegar a um acordo e, se Deus quiser, vamos chegar. Senhor presidente, é só isso. Muito obrigado. Usará a tribuna por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Carlos Marcelo Nicolau. Senhor presidente, senhores vereadores, internautas, imprensa escrita e falada, jovens, senhores e senhoras aqui presentes, boa noite. Bom, gostaria de defender minha indicação de número 88 de 2011, que na verdade eu fui procurado pelo Walter, que na mesma noite de segunda-feira esteve aqui com a gente, também fizemos uma reunião. Estamos com a perua Kombi, com 4 peruas na verdade, Kombis lá na PAI, e está tendo um gasto muito alto com manutenção, petróleo, enfim. É um gasto muito alto, sendo com 4 Kombis e um micro-ônibus resolveria o problema deles. Ele até pediu, não tem problema, cara, pode ser um micro-ônibus usado, só que tem que ser micro-ônibus, porque um ônibus grande acaba fazendo média de 2 km rodado por litro de óleo, e no final acaba saindo mais caro que as 4 Kombis juntos. Então, porque chega tanto ônibus aí, na verdade, para a prefeitura, então pode ser um micro-ônibus mais usado, não tem problema nenhum. Então, como o Dr. Pedro está sempre em São Paulo, Brasília, se eu puder ir junto, eu também vou procurar lá no gabinete do deputado, para ver se a gente consegue isso aí. Eu peço até apoio dos vereadores, dos colegas vereadores, para estar aí tentando com os deputados de vocês também, ver se a gente consegue um ônibus para o APAI, porque é um gasto muito alto, né, gente? E não tem necessidade desse gasto, que a gente estamos aqui para ajudar a APAI, não só ela, mas também as outras entidades. E fica esse recado para o Dr. Pedro, assim que ele estiver em São Paulo, procurar ele, que tem mais ligação, toda semana quase, cada 15 dias no mínimo ele está em São Paulo, que lembre dessa instituição que é tão valiosa, que a gente vem trabalhando com ela aí, junto com a ecoterapia. Então nós tivemos um vínculo muito grande aí nesses 3 anos, né, que a gente estamos aí junto. São parceiros, são amigos, são gente que está aí, que precisa deste veículo, porque vem trabalhando com a conta praticamente muito alta, um gasto alto sem muita necessidade. Na verdade, o deputado, se puder um deputado ajudar, muito bem, mas o prefeito eu acho que não custa nada também pensar com carinho nesta entidade que é o APAI, e está aí ajudando eles. Também aqui, o Marcelo, tem que apresentar o refis com urgência. O próximo ano vai estar começando aí, em relação à água. É muita procura, é muita gente necessitada. Inclusive eu gostaria de comentar, até não vou falar o nome da família. Sabe quanto que uma família ficou devendo, entre juros e tudo, de água? R$19 mil. De 1.600, 2.000, 3.000, 4.000, tem muita gente devendo água para a prefeitura. Então são pessoas que procuram a gente, procuram os vereadores, eu acredito que todos aqui são procurados, porque para ir na prefeitura, mas infelizmente a gente não tem como fazer muita coisa, porque não pode ter o desconto. A única coisa que a prefeitura pode parcelar, até no máximo 50 pagamentos, mas não abaixa nenhum, 40, 30, vários pagamentos, dividir, mas não abaixando o valor da dívida. Então, tirando esses juros, com esse refis, eu acredito que vai ajudar muita gente a estar aí saldando, porque pagando à vista eles vão poder estar quitando essas dívidas. Igual o Marcelo explicou aqui, nem vou pegar um dinheiro emprestado, mas vale a pena, porque o juro num banco é um juro baixo, bem mais baixo, e para eles vão poder estar quitando essas dívidas aí da água para o próximo ano com esse refis, Marcelo. Então já fica aí desde já o apoio deste vereador nesse projeto que você vai aí fazer no próximo ano. Felipe, de novo aqui, Felipe, parabenizar por esse projeto, tá? Então, a gente é bastante procurado por gente que necessita de terra, inclusive famílias do bairro Santa Maria, que eu venho aí, na verdade, faz 2 anos que eles vêm tentando aí terras, e está difícil. Então, com esse projeto 07 de 2011, vem aí a calhar e está ajudando essas famílias que realmente precisam de terra. E é só isso, senhores. Uma boa noite, até a próxima.
Usará a tribuna por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Paulo Márcio Nicolau Machado. Senhor presidente, demais vereadores, imprensa de um modo geral, ao pessoal aqui presente, meu boa noite. Eu vou usar essa tribuna aqui meio rápido, só agradecer o Zequinha e o Valdelei hoje. Eu venho pedindo para eles um serviço da máquina, da pá carregadeira, e hoje eles puderam fazer esse favor, não para mim, mas para contribuinte do município, né? E hoje conseguiram efetuar o serviço, então eu quero agradecer a gentileza deles. O vereador Disseu comentou aqui que os deputados têm obrigação, às vezes, de dar o micro-ondas para papai. Eu acho que sim. Nós temos que cobrar sim, os deputados, porque eles vêm aqui, pedem voto, muitos esquecem até de voltar aqui. Nós, às vezes, trabalhamos para algum deles e, às vezes, não dá o retorno. Mas eu acho que o município também tem uma grande parcela também para ajudar. Porque estamos com a comparativa aqui da arrecadação municipal aqui, até o mês de outubro, 46 milhões e 800 e pouco. A tendência é mais 10 milhões nos últimos 2 meses. Então vai atingir mais ou menos 56, 57 milhões de arrecadação. Tirar 180 milhões não vai nem cosca para a prefeitura. Então acho que é um valor que irrisório hoje para a prefeitura. E estão fazendo bastante festa agora aí, né? Final de ano, na virada vai ser bastante festa. Então acho que economizam um show aí, dá para dar uma parcelinha do ônibus. E também não sei porquê, eu acho que merece. Santa Luzia tem que ter festa aqui na cidade, eu não sei porque o Machado é excluído. Ano passado excluíram o Machado das festas, é porque se quer pouco voto lá, será? Não sei. E esse ano também não está no roteiro de festa. Não sei porque a coincidência do Machado não ter festa. Não que os outros lugares não mereçam, merece sim, tem que fazer. Mas o Machado não tem festa. Eu gostaria de saber a resposta de alguém por que é excluído o Machado de festa. Bom, nem escola tem lá, tem uma creche só. Então é complicado o Machado, você que é excluído, não só daqui da prefeitura, mas toda a sociedade, Zé Bonifácio, o Machado nunca é visto com bons olhos. Já comentei isso várias vezes aqui, comentei no programa de rádio, então eu fico até bem chateado porque o Machado não é incluído em nada. Aí, de vez em quando, o pessoal aqui, eu vejo que punir algum funcionário da prefeitura, eu vou mandar você pro Machado. Nossa Senhora, é a mesma coisa de mandar pro inferno. Então eu não sei o que tem de ruim lá no Machado. Não sei. Agora, devia os órgãos públicos saber, porque não tem asfalto lá direito, né? Acesso de terra, droga correndo à vontade, ninguém vai lá para ver. Os jovens lá tudo perdido. É uma pena. É pena que o poder público nosso, as autoridades não dão esse valor da Vila do Machado. Por hoje é só, obrigado. Usará a tribuna por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Marcelo José do Carmo. Bom, nessa última parte eu queria ler aqui uma homenagem aqui que foi feita pelo senhor João Vital, que trabalhou na prefeitura, para o senhor Celso Luiz dos Santos, o Butica, falecido Butica, né? Semana retrasada. Queria até pedir para o presidente registrar em ata um voto de pesar, encaminhar o ofício à família, porque eu acho que a Câmara tem que reconhecer as pessoas que trabalham, sejam elas, principalmente os trabalhadores, não só nomes aí de grandes figuras, famílias tradicionais, que a gente só vê, muitas vezes a pessoa nem fez grande coisa e tem lá um nome reconhecido, e outros que do dia a dia não são reconhecidos e fazem um trabalho muitas vezes mais importante. Então ele agradece, né? Vem através dessa pedir-lhe uma gentileza, uma pequena mensagem, né, para homenagear o senhor Celso Luiz dos Santos, funcionário público municipal,
falecido na semana retrasada, e em nome deste homenagear todos os funcionários públicos, municipais de José Bonifácio. Ele fala, né, palavras dele, João Vital da Silva, que inicialmente ele gostaria de citar uma frase muito usada pelo então prefeito, senhor Miguel Rossi, quando exercia quando ele, João Vital, exercia o cargo de encarregado da prefeitura de Bonifácio. O que destaca o funcionário de uma empresa é o grau de comprometimento do mesmo com a empresa, e não só a capacidade intelectual. Os funcionários públicos, né, são muitas vezes rotulados de preguiçosos, incompetentes e até de vagabundos, quando isso não é verdade. Pela passagem dele, pelo almoxarifado municipal, pôde constatar que existem homens dedicados, trabalhadores e honrados, comprometidos com o serviço público. Certamente, Butica, como era carinhosamente chamado pelos seus amigos, era um homem deste padrão. Aí ele quer narrar um fato aqui, que eu vou dizer para vocês, que ficou para sempre marcado na memória. Né? Que eles estavam com um poço de esgoto entupido e não havia recursos para desentupi-lo. Né? Se quebrasse o asfalto e o próprio poço, quer dizer, ia ficar um negócio totalmente mais complicado. Né? Quem já sabe, quem já trabalhou nisso, sabe que é um terrível transtorno, pois a água do esgoto flui constantemente, não havendo como interrompê-la. E desanimados, né, eles sentaram ali numa sombra para pensar como poderiam resolver esse problema. Quando eles veem, está lá o Butica de short, pulando dentro do poço, deixando todos desesperados, pois todos sabem que os detritos que o esgoto carrega. Logo mais ele emerge do poço com os restos de uma boneca de plástico que estava enroscada na saída do poço. Então ele diz, né, notem, senhores, o que essa pessoa fez? Ela arriscou a própria vida para resolver um problema da comunidade. Veja o grau de comprometimento desse funcionário. Foi uma grande perda para o serviço público, assim como outros que também passaram pela prefeitura e durante sua vida profissional souberam dignificar a função dos servidores públicos. Senhores vereadores, esse homem merece uma homenagem. Meus sentimentos à família enlutada, e nos unimos a ela nesse momento de dor. E obrigado ao senhor Marcelo, a mim no caso, por tornar público essas palavras, são palavras do João Vital da Silva. Fiz questão de ler na íntegra porque concordo plenamente com ele, gênero, número e grau, e a gente vem aqui inúmeras vezes destacar a grandeza do funcionário público municipal. Pois não? Vereador Marcelo, vereador Dirceu pede a parte. Sim. Parte concedida. Realmente o Butica era um grande companheiro, amigos de todo o povo de José Bonifácio, né, pelo serviço que um dos piores serviços, né, que existe nessa cidade é desentupir o esgoto, e ele estava sempre presente. Eu quero deixar aqui também meu voto de pesar a toda a família do Butica, né, porque ele foi um cidadão que sempre honrou a farda que vestiu da prefeitura e sempre fez o melhor possível para todo o povo. Obrigado. Eu agradeço também. Acho que nós vamos fazer esse voto de pesar, todo mundo assina. É só pegar os dados dele lá na prefeitura, que tem. Aqui está o Marlon, que é do Recursos Humanos também, pode até, seja com o ofício do Dr. Felipe ou pela própria prefeitura, é fácil conseguir. Que a gente preste essa homenagem ao trabalhador anônimo, muitas vezes, que depois não vai ficar, se a gente não lembrar, não vai ficar registrado na história os seus pequenos trabalhos, mas que são muito mais importantes do que, às vezes, um sobrenome bonito, né? Um cargo de elite. Pois não. Vereador Marcelo, vereador Carlos pede a parte. Parte concedida. Depois que você acabar de telefonar, você fala a parte, Carlinhos. Isso. Bom. Obrigado pela parte, Sim, Marcelo. Pois não. Acabei de receber agora uma ligação do morador da Vila do Rosário, também aí deixando voto de pesar para o Butica. O Niquinha, todo mundo, o pessoal lá conhece o Niquinha da Vila do Rosário. Parabenizando também essa Câmara de Vereadores. Segundo ele, desde quando ele acompanha todas as câmaras,
ele fala que essa é a melhor durante todo o tempo que ele vem acompanhando e agradecendo pelas palavras que você falou em relação ao Botica. Obrigado mesmo e que Deus abençoe a família dele. Obrigado. Eu agradeço também, vereador. Na verdade, são as palavras do João Vital, né, que eu endosso, porque tem pura realidade. Então a gente vai fazer esse voto de pesar e quem sabe até uma homenagem com alguma coisa maior, como a gente fez para o Brito, que foi funcionário, que a gente precisa encontrar agora um bem público para nomear, né? Quem sabe também no nome do Celso Luiz dos Santos, do Botica, para mostrar que essa aqui é uma Câmara, inclusive, popular, que procura reconhecer o trabalho do trabalhador, da população em primeiro lugar. Vereador Marcelo José, vereador Paulo Márcio, pede a parte. Sim. Parte concedida. Obrigado, vereador. Isso mesmo, acho que é bom fazer isso pro Botica, a pessoa conhece bastante o Botica, a família dele. E também lembrar do João Paulino também, que faleceu, motorista da PAI por muitos anos. Então, Marlon, doutor, podia fazer o requerimento para as duas pessoas, foi dois funcionários também que se dedicaram. Então acho que o senhor João Paulino também de ser lembrado desse voto de pesar. Com certeza. Eu acho que tinha que pegar todos os funcionários, que tem o João Camacho no ano passado, né? Com a esposa. Quem mais? Que era lá de cima da borracha, o irmão do Carlinhos. Do Carlinhos Barbeiro. O Claudinei, que é o Dineizão, também amigo da gente. Acho que todos esses são bons funcionários, foram ótimos funcionários, e tem que lembrar um por um e fazer jus, né, ao trabalho que eles executaram. Queria agora, para finalizar, dizer que tem esses dois projetos para a semana que vem, né? O do Minha Casa Minha Vida, que é para aquele de até 3 salários, né? Também são quase 300 casas, que está praticamente para começar, mas é uma parcela um pouco maior. E fiquei sabendo que vai ter por volta de 500 casas, que isso já seria o Capoia, né, que é um loteador, junto com a Caixa Federal, porque Minha Casa Minha Vida é governo federal, Caixa Federal e loteador. A prefeitura só faz o cadastro. Teria, parece que, 3 tipos de casa em terrenos de 170 metros quadrados. Seriam casas menores, de 45 metros, né, com possibilidade de crescer, de 55 metros quadrados e de 65 metros quadrados. Aí sim, com parcelas de 50 a 150 reais. Quer dizer, essa daqui seria ótima para a família mais necessitada, entende? Para sair do aluguel e conseguir pagar uma parcela bem baixinha, para poder ter a casa própria, né, e ao mesmo tempo não comprometer praticamente todo o salário em aluguel ou em prestação. Então eu acho que com a do CDHU, se esses aqui da Minha Casa Minha Vida saírem também, nós vamos ter um grande alívio do déficit habitacional hoje, que deve estar chegando em 3 mil moradias. O projeto dos professores, que deu tanta polêmica, né, nas outras sessões, parece que já foi marcada uma reunião para o dia 12, segunda que vem, lá na Secretaria da Educação, para conversar com os professores interessados, né? E a Secretaria, né? E a gente, e a Câmara e a Prefeitura. Então, dia 12, né, segunda que vem, parece que 13 horas, lá na Secretaria. Vereador Marcelo, vereador Dorival, pede a parte. Pois não. Parte concedida. Obrigado, vereador. É a última sessão nossa, né, no dia 12. Será que essa reunião, será que vai dar tempo da gente discutir esse projeto e depois eles arrumar para trazer para a gente votar? Não sei. Porque, né, podia ter marcado aí uns dias antes disso aí para a gente resolver e ficar pronto para a segunda, né? Então ficou aí nos 44. Espero que eles tenham isso no computador e na depois, hora, né, tentar agilizar ali até o final da tarde para a gente poder estar votando à noite, né? Se não der, marca na semana, mano. Ué, a gente faz uma extraordinária dia 20. Isso aí. Dia 24, que nós não estamos fazendo nada mesmo. Qual é o problema? Por que vai, né? Vamos resolver o problema dos professores. Acho que quando quer a gente resolve. Se não der para resolver no 12, na própria sessão, marca para 14, 15, 16, já com as emendas, com as mudanças, sei lá, né, com as modificações.
Eu acho que... Porque não fomos nós que marcamos, né, gente? A mesa, o presidente que pediu para a secretária marcou aquela data que Mas era... no calendário dela, Marcela, só tinha esse dia. Exato. Então, É um calendário de final do ano e ela disse que tinha... Só tinha essa data disponível. Só o dia 12 disponível. Tá ótimo. Para mim tá bom, porque eu acho que a gente tem que agora fazer um sacrifício, né? Já que nós polemizamos tanto em cima do problema, agora resolver da melhor maneira possível. Também concordo aí com o Paulo Marques, tem que fazer festa no Machado, sim. Né? Do mesmo jeito que vai ter que fazer policiamento lá também, nós vamos pedir na ação delegada. Isso não acho que está abandonado, porque nós tá fazendo ambulatório novo, está reformando praça, vai fazer a fossa séptica, tem 200 mil para fazer, já votado para o ano que vem. Então não acredito que esse abandono que o colega está se referindo não é de agora, não. Acho que agora está pegando mais firme sim lá nos Machados, e o que tiver faltando aí a gente endossa, a gente apoia, como no caso festejos lá também. Santa Luzia é uma promessa antiga, porque tem a data 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, você está entendendo? Teríamos que colocar os Machados dentro de uma data comemorativa de alguma coisa, o senhor poderia até fazer uma proposta, né, uma indicação do senhor Paulo Março, propondo a data tal para ser incluída no calendário total dos festejos, que aí vai ter o nosso apoio também. Obrigado, boa noite e até a próxima sessão. Usará a tribuna por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador professor José Antônio Maldonado. Usará a tribuna por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Marlon Gustavo Marques Cardoso. Excelentíssimo senhor presidente, demais colegas vereadores, internautas, ouvintes da Vale Tietê, público presente, boa noite. Gostaria aqui de iniciar falando sobre o projeto de lei complementar 9, que está aí para estudo dos vereadores, e também do outro projeto que não está aqui no momento, mas que cria aí o departamento jurídico, né, a figura do departamento jurídico, que hoje oficialmente não existe na estrutura administrativa da prefeitura. São dois projetos que precisam ser analisados com calma, e eu estarei procurando a prefeitura para tirar algumas dúvidas. E com relação a esse 9 de 2011, tem a questão aí eu já até estive conversando com o senhor Dirceu, questão da comissão, para que inclua 2 representantes também do Poder Legislativo, né? Vereador Marlon, vereador Marcelo José pede a parte. Pois não. Parte concedida. Me parece... Não, calma. Deixa eu falar. Me parece que essas comissões, elas são paritárias. Poder público e sociedade civil organizada, certo? Por isso que colocou aqui 3 do setor público e 3 da sociedade civil. Algum sindicato vai indicar, associação comercial, entendeu? Por quê? Porque outros conselhos que a gente já participou, fomos obrigados a sair. Você lembra? Conselho da merenda, que vocês faziam parte, eu fazia parte do meio ambiente, o Carlinho também, fomos obrigados a sair desse tipo de conselho paritário. Então é melhor, a informação que eu tenho, não que eu seja contra ou a favor de que tenha membros aqui, porque nós temos liberado acesso a todos os tipos de comissão e todos os tipos de reunião. Não precisaria de membros aí, é a minha opinião, né, somente para compor. Me parece que tem impedimento legal também. Era bom dar uma olhada nisso daí, né, antes da gente divergir. Obrigado. Então, é por isso que essa semana, sempre que eu tenho um projeto que eu tenho dúvida, eu procuro a prefeitura para que eu possa sanar essas dúvidas e aprovar ou rejeitar o projeto com tranquilidade, para que a gente não aprove coisas aqui sem saber o que está aprovando, né? Então eu sempre tenho o cuidado de analisar, de marcar os pontos que eu tenho dúvida e estar procurando para saber. Então eu vou ver essa questão do Poder Legislativo e peço lá o fundamento legal da proibição do motivo que não pode, né? Nós vamos estar analisando. Vereador Marlon, vereador Dirceu pede a parte. Pois não. Parte concedida. Até entendo, né, o que o Marcelo falou, né, que se não for legal fazer, tudo bem, mas
eu acredito que devia ter pelo menos 2 vereadores lá junto. Não é porque nós podemos estar lá, claro que nós podemos em qualquer lugar, né? O problema é o seguinte, que nós não vamos ter voz. Esse é que é o ponto. Você chega lá na reunião, o vereador veio, mas o que o vereador vai fazer lá? Só ouvir. Ele não tem voz. E é isso que eu acho que nós precisamos ter. Obrigado. O X da questão é esse mesmo, Dirceu. É justamente isso. É o poder de decisão que o vereador não tem. Se ele faz parte da comissão, ele pode estar opinando também. E, pelo que eu estou vendo aqui, a responsabilidade é grande dessa comissão. Outra dúvida, até nós estávamos conversando, que esses incentivos, pelo que fala o artigo 1º, a pessoas físicas e jurídicas que promoverem, né, a construção habitacional. Então a dúvida é a seguinte: esse incentivo será para quem? Para o loteador ou para as pessoas que vão estar adquirindo essas casas, essas residências? Então o loteador ele vai ter o lucro dele, que ele vai de graça, ele não vai fazer. E ainda vai ter o incentivo do poder público. Então é esse o detalhe aí da coisa. E no artigo 3º, a questão da execução também de parte da infraestrutura. Então dá a entender aqui, que eu vou tirar essa dúvida, que a prefeitura também fica aí autorizada a executar parte da infraestrutura para o empreendedor. Eu não sei que parte é essa que está falando aqui. Pois não. Vereador Marlon, vereador Marcelo pede a parte. Pois não. Parte concedida. Obrigado pelo segundo a parte. Não, eu também acho, concordo que tem que ficar tudo bem especificadinho. Parece que aparentemente aqui, aparentemente não, falo, o suporte do município quer dizer que ele vai poder também executar pedaços da obra. Agora no anterior é verdade. Quem que vai ganhar esses incentivos? Porque existe, igual o governo federal, ele dá aqueles subsídios, né? De tantos R$1.000 por casa, não sei o que e tal. Teria que definir. Não tenho nada contra ter algum incentivo para o loteador fazer, por exemplo, porque pode sair até mais barato. Mas que deveria definir se esses incentivos vão para quem que vai, né? Se é para o morador, o mutuário, ou para o loteador. Eu acho que tem que definir melhor isso daí. É justamente isso, vereador. É a dúvida que até quem me alertou foi até o seu Dirceu, que também deu uma lida aí mais atenta. E deve ter coisa para o loteador, sim, porque ISS, né? Seria aí, sobre o serviço de projeto e execução das obras. Então seria no caso para o empreendedor mesmo. E depois no artigo 9º, que fala que permanece válido seus efeitos por tempo indeterminado. Então será que essas isenções vão ser eternas? Vai continuar aí pelo tempo, né? Essas isenções que a lei está definindo. Então são algumas dúvidas aí que temos que tirar. Com relação também a esse outro projeto que eu disse, da criação do departamento jurídico, acredito que o nosso município já está na hora realmente de ter uma estrutura bem montada, porque toda vez que muda o prefeito é aquela dança das cadeiras. Vai lá, tem que levantar todos os processos, todas as execuções, trocar a procuração. Aquele lá que estava não é mais procurador do município, então tem que fazer todo um trabalho aí em cima disso. E nós sabemos também que tem algum entendimento no sentido que o procurador não pode ser cargo em comissão, e sim efetivo, né, um concursado. Então realmente precisa disso. E a minha dúvida, a minha posição é até favorável que se faça essa normatização, mas a minha dúvida é da forma que está o projeto. Se tem que fazer algumas alterações ali da forma que está atualmente. Vereador Marlon, vereador Dirceu pede a parte. Pois não. Parte concedida. Esse projeto aqui do procurador, eu li também com bastante atenção, e a gente, por pouco às vezes que entenda, mas tem coisas que é muito simples a gente entender, não é mesmo? Como esses 2 projetos aqui, eu li eles no mínimo umas 10 vezes cada um para poder entender mesmo, para não acontecer nada de errado quando eu venho aqui para falar. Então, quando eu venho aqui falar, eu venho para falar com certeza do que eu sei. E nesse projeto aqui do procurador, viu, Mário, eu acho que para mim tá bom o projeto, você está entendendo? É uma coisa que realmente tinha que ser feita e vai ser feito, né? Então eu acho que, se você acha que tem que fazer alguma mudancinha, conversa lá com o
Pessoal, para mim, ele está bom do jeito que ele está, sem problema nenhum. Obrigado. É porque a dúvida é o seguinte, Dirceu, existe uma lei de 2004 que cria a estrutura administrativa da prefeitura. Então, se essa lei teria que entrar alterando aquela, né? É esse o detalhe aí, se está correto da forma que está, ou se eles têm conhecimento dessa lei da estrutura. Então se teria que fazer uma lei alterando aquela para incluir o departamento jurídico, porque já existe uma lei que define a estrutura da prefeitura. Gabinete, secretário de administração, quais são os departamentos que é ligado a cada secretaria, já existe isso. Então é essa questão que eu vou estar vendo, inclusive com o Dr. Eduardo Mendonça, que procurou para falar do projeto, eu vou estar aí conversando com ele também. Dos professores, vamos aguardar essa reunião. Espero realmente que nós entremos em um acordo com relação a esse projeto, para que a gente possa trazer o benefício não só para os professores, mas também para o município, que seja algo que seja bom para todos, né? Essa a ideia principal dos apontamentos que eu fiz. Estou sendo cobrado por muitas pessoas e peço aí até que o executivo se manifeste. Eu sei que tem pessoas aí da assessoria do prefeito que ouve a sessão da Câmara. Com relação a dois projetos que nós aprovamos aqui de suma importância, que é a lei delegada e a área azul. Então, as pessoas querem saber em que pé que está isso, né? Nós aprovamos já tem um certo tempo e a população na prática ainda não está vendo essa realidade. Vereador Marlon, vereador Dorival Bispo, pede a parte. Pois não. Parte concedida. Obrigado, vereador, pela parte. Eu vou aproveitar que você já falou, né? Hoje eu fui cobrado assim meio que duramente sobre a Zona Azul, sabe? E não fui cobrado por um só cidadão bonifaciano, vai por 3. Mas um foi bem leve, bem light, mas 2 deu uma dura danada. Eu falei, o projeto foi votado, já passou pela Câmara e está na mão do Executivo. Você quer que eu faça o quê? Eu não tenho como condição de ir lá e colocar ele para funcionar. Eu falei, o que a gente podia fazer, o que a Câmara tinha que fazer, já foi feito a nossa parte. E uma outra coisa que o cara cobrou também é o problema dos cachorros na cidade, né? Eu falei, também essas leis nós já aprovamos no início da administração, aí tem que ser fiscalização para ver o que está acontecendo. Então, aproveitar essa deixa sua, vereador, para falar isso. O pessoal está ansioso para ver a Zona Azul funcionando. Obrigado. Eu agradeço. Outro projeto que foi até de minha autoria, que nós aprovamos aqui, que cria o programa Remédio em Casa. Então, algumas pessoas que têm conhecimento desse projeto também me procuraram. Se a Secretaria de Saúde está colocando em prática isso, eu procurei saber, mas parece que não está. Então eu gostaria que o prefeito visse, porque é uma lei, né? Porque senão não adianta a gente aprovar aqui, fazer lei para não cumprir, né? Então vamos deixar quieto, o vereador não pode fazer mais nada aqui, porque faz e não cumpre, então melhor não fazer. E eu acho que tem condições de fazer. Tem aí motos com baú atrás, a gente sabe que serve aí para inclusive levar documento de um setor para o outro, que pode ser utilizado para fazer essa entrega desses medicamentos às pessoas que precisam, pessoas que não têm condição de se locomoverem, ou por doença, ou porque não tem ninguém que possa buscar o seu remédio. E tem que ser definido isso através da Ciência Social da Saúde, para que faça um cadastro dessas pessoas para que possa levar esse medicamento nas casas. Então as pessoas cobram isso, porque são pessoas doentes, pessoas que precisam do medicamento e às vezes tem que pagar mototáxi ou sei lá o que para poder buscar esse medicamento. Então eu peço aí ao Executivo, se possível, o cumprimento dessa lei. Com relação ao projeto que nós aprovamos hoje, do número 7 de 2011, meu voto foi favorável e acredito que dos meus colegas vereadores também de oposição foi pelo seguinte motivo, que nós tivemos, eu me lembro bem, uma emenda no orçamento para 2010. Quem fez essa emenda foi o próprio Dr. Felipe, e na época nós tivemos o voto contrário dos vereadores de situação, que hoje, além de assinar o projeto, votaram favorável. Então, meu voto foi aí uma questão de coerência,
que nós já desde lá de 2010 gostaríamos que isso estivesse em vigor, mas na época o prefeito vetou e a justificativa foi que não tinha no orçamento. E, por incrível que pareça, no tal projeto também não fala nada. Inclusive no parecer da assessoria jurídica fala isso, que cria despesas para o executivo e é necessário sua indicação na lei orçamentária anual. Então, só uma colocação aí justificando o nosso voto, e que é a questão mesmo de coerência. Aí agora não adiantava a gente também chegar aqui e votar contrário, porque nós, desde lá de trás, gostaríamos que esse projeto passasse a vigorar. Era só, senhor presidente. Boa noite. Usará a tribuna por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Dorival Bispo. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, ouvintes da Rádio Vale do Tietê, internautas, os nossos jovens, né, mais uma vez aqui, acompanhando a sessão. Eu queria deixar aqui, né, uma coisa também que eu fiquei sabendo ontem. Um amigo meu que estava do outro lado do mundo, como se diz, né, lá no Japão, e eu fui surpreso quando ele disse que tem acompanhado pela internet tudo o que ocorreu aqui em José Bonifácio, principalmente aqui na Câmara. Então ele falou: sei de tudo o que passou pela Câmara, o que foi aprovado, o que foi reprovado, porque mesmo longe de Bonifácio, longe do Brasil, eu estava acompanhando aí pela internet. Então vê a importância que é, né, uma pessoa realmente seguir os nossos trabalhos. Então eu quero dizer ao Valdir, né, deixar aí um abraço carinhoso para ele. É um bonifaciano de coração e ficou aí alguns anos no Japão trabalhando, está aqui de volta. Que seja bem-vindo de novo à nossa terra, aqui no meio de nós. E parabéns para ele, né, que bonifaciano exemplar, que mesmo distante procurou acompanhar aí o crescimento e desenvolvimento da nossa terra. Sobre o salário, né, dos funcionários, que eles têm sempre procurado a gente, pedido todo o apoio, todo o incentivo, e esse ano a gente conseguiu aí, o prefeito, trazer 10%. Mas a gente tem que ser, sim, bem racional, né? 10% é um aumento bom, mas diante da inflação que nós estamos vivendo nesse período, infelizmente, uma inflação aí de 6,66, né? Quase 7%, acabou aí sobrando 3% para os funcionários. Então a gente sabe que a inflação brasileira, a cada ano, ela é mentirosa, ela sempre tem um pouquinho a mais daquilo que os órgãos mostram, mas vem aí 10% de aumento para o próximo ano. Foi isso que o prefeito achou que tinha condições de fazer. Então vão receber aí, além da inflação, mais 3,4%, que eu não sei se talvez é suficiente isso, né, para poder acompanhar talvez aí alguns produtos que talvez sobe muito mais do que isso. Fazer um comentário rápido também em relação a esse projeto número 7, que a gente fez a emenda na época junto com o Felipe fez a emenda, a gente votou favorável, aí o prefeito na época vetou, e hoje o projeto veio, e que a verdade seja dita, né, o prefeito vetou, e os vereadores que assinaram hoje o projeto na época votaram a favor do veto. Vereador Mas, Dorival. como se diz, antes tarde do que nunca, né? O vereador Marlon pede a parte. Tudo bem. Parte concedida. Obrigado, vereador. Só temos aí que torcer para que esse projeto agora aprovado não seja vetado também, porque não é uma emenda, mas é um projeto, mas está no mesmo molde da emenda. Então a gente espera aí que também não seja um projeto vetado, né? Obrigado, vereador. A gente torce vereador para que... Dorival Bispo. O vereador Dirceu Vanzella pede a parte. Tudo bem. Parte concedida. Eu vou começar lá no Japão primeiro. O Valdir é um grande amigo do Zé Bonifácio também. E isso é uma grande maneira dele matar a saudade da terrinha também, não é mesmo? Que eu acho que é uma das únicas coisas que ele poderia ver
assim, tranquilamente, né? É o que acontece na cidade. Eu acho que isso aí serve para distração para quem está lá, ver os amigos, né? E lembrar dos amigos. Boa sorte, Valdir, aqui no Brasil novamente. Você está se queixando, bispo, de 10% de aumento. Você não podia se queixar. É o que a prefeitura pode dar, é o que a prefeitura valoriza, está dando porque valorizou o funcionário, você não pode reclamar dos 10%, correto? E, Marlon, você também não pode reclamar do caminhão de terra. Hoje, a prefeitura tem condições de fazer. Naquela época não tinha. Obrigado. Bom, eu não estou fazendo uma reclamação, Dirceu. Eu estou fazendo uma colocação, né? Deixando claro que foi bom o aumento, foi o que o prefeito teve condições de dar. Eu acho que é ele que faz isso, né? Então, tá bom. Mas, infelizmente, a inflação foi mais do que vinha acontecendo. Se hoje, em vez de a gente ter uma inflação de 6,66, a gente tivesse a inflação do ano retrasado, que foi 4 e pouco, e o prefeito tivesse dando 10, então, quer dizer, o funcionário estaria ganhando mais. Então, eu não estou aqui criticando o aumento e nem reclamando. Eu estou mostrando com clareza o que realmente é a contabilidade, né? Vereador Dorival, vereador Paulo Márcio pede a parte. Tudo bem. Parte concedida. Obrigado, vereador. Será que a prefeitura ia quebrar alguns caminhões de terra esses anos para trás? Duvido que ia quebrar, duvido. Não ia quebrar nenhuma prefeitura com daí 50 caminhões de terra no ano, não ia quebrar. E digo mais ainda, sou favorável às festas, é boa as festas, mas se gasta 1 milhão nas festas, por que não pode deixar para a terra para pessoas que precisam? Então, essa não é uma desculpa, vereador. Obrigado. Obrigado, vereador. Foi uma emenda que a gente fez, que a gente já viu a necessidade dessas pessoas lá em 2010, né? E que algumas pessoas acabou nesse período tendo que comprar, tendo que sacrificar, ou talvez até deixando de construir a sua casa por essa ajuda. Mas eu agora votei favorável, espero que isso ocorra e que essas pessoas que realmente precisam, né? Espero também que não vá se fazer injustiça de repente estar puxando caminhão de terra para quem não precisa e pode pagar, né? Vereador Dorival, vereador Marcelo José pede a parte. Tudo bem. Parte concedida. Obrigado. Eu não quero sair da briga de vocês aí. Vou só para tentar explicar o negócio da ação delegada e Zona Azul. Que pé que tá? A ação delegada depende de uma reunião com o comando da PM para fazer o plano de trabalho. O plano de trabalho nós vamos definir o que nós queremos naquelas lá 1000 horas extras que nós vamos comprar por mês, por exemplo. Então, né? Isso daí não dá para a gente pressionar. Daria para a presidência oficiar o próprio comando da polícia, que pé que tá, a prefeitura, né? Esse tipo de coisa. De fato, você falou correto, a gente fez a nossa parte. Mas para informar para a população, para não parecer que você é vereador, você é vereador, você não sabe nada, você não está informado, né? Para dar uma resposta um pouco mais específica, no caso da ação delegada, a situação é essa. E a Zona Azul estava fazendo a avaliação de preços para comprar o aparelho, o parquímetro, aquele aparelho que vai instalar, que vai vender o ticket, que vai ser daquela forma. Então tem que levantar o preço, organizar o pessoal e começar. Então, pelo que você terminou de falando, então esse ano ainda não se instala a Zona Azul, vai ficar para o próximo ano, né? Está no final, então vai ficar aí para 2012. Mas então, voltando, né, no projeto aí do caminhão de terra, a gente torce para que realmente isso aconteça. E como eu disse, né, a gente precisa ajudar realmente quem tem necessidade de ser ajudado. E muitas vezes a gente vê a pessoa que tem a necessidade de ser ajudada, não ser ajudado, e o outro que pode, que é até poderoso, ser ajudado. Aí, infelizmente, é doloroso isso, né? Porque uma pessoa carente, uma pessoa que tem necessidade, eu acho que o poder público tem que dar a mão e tem que procurar dar esse auxílio. Mas a gente espera que ocorra da melhor maneira possível. Boa noite, obrigado. Quero aproveitar esse momento das explicações pessoais para agradecer os nobres vereadores que votaram comigo esse projeto dos 3 caminhões de terra, porque esse projeto vai de encontro à classe social que mais precisa, que são as famílias carentes, com renda total de até 3 salários mínimos ao mês, e que deseja construir ou reformar sua única residência utilizada como moradia familiar, e que esteja em condições precárias,
também objetivando a erradicação da pobreza e o incentivo à moradia própria. Obrigado, senhores vereadores. Terminadas as explicações pessoais, comunico que a próxima sessão ordinária será realizada dia 12 de dezembro de 2011. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão ordinária.